Cansada de se sentir improdutiva? Então aprenda a reorganizar sua rotina com o ciclo menstrual. Você já deve ter uma ideia que a produtividade que a gente conhece e utiliza no dia a dia, ela não funciona. Ela ignora quem a gente é por completo. Ela joga para escanteio o nosso ciclo menstrual, que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para guiar a gente no dia a dia, como se fosse uma bússola interna. Então a produtividade que a gente está acostumada, ela não funciona pra gente. O que funciona pra gente é a produtividade cíclica, que ela se concentra muito numa produtividade matricêntrica. E o que seria isso? Seria a gente colocar as nossas necessidades fisiológicas em primeiro plano e se organizar a partir disso, porque a gente vai conseguir reorganizar nossa rotina, produzir de forma mais consciente, de forma mais eficiente, levando em consideração toda a nossa biologia. Então, se eu sei qual é o meu nível de energia em cada fase, fica muito mais fácil de eu colocar as melhores tarefas a cada nível de energia que precisa. Imagina eu tá com muita energia, mas aquele dia, naquela rotinazinha que tá ali, é só uma tarefa que não precisa de tanta energia. É só uma coisa que, ok, já acabei, mas estou aqui super animada para fazer um monte de coisa. E imagina também um outro lado. Você tem um monte de coisa para fazer ou aquela única tarefa que você tem que fazer que demanda uma baita de uma energia, mas você colocou ela justamente numa fase do ciclo onde você não tá com muita energia, você não tá muito focado em realizá-la. Por isso que a produtividade que existe, ela não funciona pra gente, porque é exatamente isso que acontece. Independente do dia do teu ciclo menstrual, você tem aquilo ali para fazer. E eu sei que isso é muito comum de acontecer, principalmente em grandes corporações, em empresas. Nenhuma empresa leva em consideração o ciclo menstrual. Pode ser que isso esteja começando a mudar, mas a gente ainda está bem no começo dessa mudança toda e não adianta. A gente precisa começar primeiro com a gente, na nossa vida pessoal e aos poucos levando isso para o nosso contexto social, onde que passa também o nosso trabalho. Isso tudo é muito importante de falar com você, porque uma coisa muito comum que acontece quando a gente fala sobre produtividade e se organizar dentro dessa sociedade é que vem a culpa. E a culpa por não render igual em todos os outros dias também do teu ciclo menstrual. Então, quando você pega um momento da tua fase do ciclo onde você consegue render bastante e depois compara com você mesma em outro momento do ciclo, você pensa, cara, como aqui eu tava super em alta e aqui eu tô aqui embaixo, sabe? Por que eu não tô rendendo a mesma coisa? Minha vida tá tranquila, tá tudo direitinho, sabe? Eu não tô com estresse, não tô com sobrecarga, mas eu não consigo, sabe, equiparar essa energia. E você não vai, porque isso é biológico, isso é fisiológico nosso. A ideia aqui é você identificar os pontos que você tem de maior qualidade aqui, que estão mais aprimorados, que estão mais em vigor, e os pontos desse lado aqui, e usar isso a seu favor, ao invés de querer pegar os pontos daqui e transferir para cá. Não vai acontecer assim, isso não funciona dessa forma. O nosso ciclo, ele tem características muito bem marcadas. A gente pode usar isso a nosso favor, mas não adianta eu querer pegar as características marcantes de uma fase e achar que eu vou conseguir levá-la para outra. Não dá. A gente é cíclica. Aceitar isso é trabalhar de acordo com a nossa biologia, é trabalhar a nosso favor, ao invés de querer ficar brigando o tempo inteiro. Um ponto legal para eu falar com você, quando eu comecei a organizar a minha agenda, a minha rotina com o meu ciclo menstrual, a primeira coisa que eu pude perceber realmente foi no meu nível de energia. Primeiro, ele é diferente nas 4 fases do ciclo. Isso é normal, natural, é a dança hormonal que acontece e isso vai acontecer de forma saudável para qualquer mulher. Então, essa história de ter uma energia numa fase muito aqui em cima e na outra fase muito aqui embaixo, ela é verdadeira, mas ela é saudável, normal, natural. Essa coisa que falam de oscilação de energia e tal, sempre levam muito para um lado pejorativo, um lado ruim. Só que isso não faz o menor sentido. Se nós somos cíclicas, é natural que a energia oscile ali junto. Não faz muito sentido as pessoas falarem, é culpa dos seus hormônios ou isso, aquilo. Geralmente quem vai falar isso pra você são pessoas que querem realmente te vender um monte de hormônio sintético que bloqueia o teu ciclo, ou sei lá, tentar te vender uma fórmula mágica bem engessada só pra você se sentir culpada que a sua vida tá uma porcaria e comprar, sei lá, qualquer coisa que a pessoa queira te inventar aí. Só que na realidade, essas mudanças que você tem ao longo do seu ciclo menstrual, elas são naturais. Então quando a gente aprende
aprende a entender o lado sombra e o lado luz de cada uma das fases do ciclo menstrual, fica muito mais fácil da gente criar uma rotina que realmente faça sentido pra gente e que saia desse padrão linear de achar que tem que estar assim o tempo inteiro. Porque como eu falei pra você, quando eu comecei com essa coisa de organizar minha rotina e a minha vida com o ciclo menstrual, é claro que eu percebi que a minha energia, ela mudava ao longo do ciclo menstrual. Só que o que eu fiz? Ao invés de ficar brigando com as fases, ou tipo, ai que droga, aqui não tem muita energia, o que eu faço agora? Ou de pegar aquele momento de muita energia e tacar tudo ali, eu não fiz isso, que isso é loucura. O que eu fiz? Eu comecei a olhar minha agenda e eu coloquei tudo num lugar só, porque a gente tem aquela mania de colocar o que é vida social num canto, o que é espiritualidade no outro, o que é família no outro, o que é social do trabalho no outro. Então a gente cria um monte de lista e acha que tem que estar 100% em cada lugar. Não faz isso, você é uma só. Então se você é uma só, cria uma lista só. Nessa lista eu elenquei tudo que era necessário e sinalizei com uma cor diferente ou com um marcador diferente o que seria mais ou menos coisas que eu faço uma vez por mês ou coisas que eram hobbies, coisas nesse nível e aquilo que realmente faz parte do meu trabalho que eu tenho que fazer praticamente sempre. A partir daí eu pude realmente criar a minha rotina colocando as coisas que são o tempo inteiro, né, necessárias de estarem ali, principalmente quando é coisa de trabalho, que é uma coisa mais todo dia mesmo que você tem que fazer. Eu pude priorizar isso e daí fez assim uma visão muito mais clara do que é realmente importante fazer, respeitando os meus níveis de energia, porque não adianta nada a gente criar uma rotina mirabolante, cheia de coisas, se a gente não consegue chegar no final do dia dando check em tudo. É só mesmo para falar, nossa, olha como é que eu sou ocupada, porque ser ocupada hoje em dia é status, né? Ser ocupada mostra o quanto que você é eficiente. Só que ser ocupada é completamente diferente de ser produtiva. E isso é mais uma coisa que a produtividade que a gente conhece mostra para nós o tempo inteiro, só que é uma grande falácia, é uma mentira. Porque você tá ocupado o tempo inteiro, com a tua agenda toda preenchida ali, não vai te fazer ser uma pessoa mais produtiva e não vai te levar para um lugar de mais resultado. Muito pelo contrário, pode ser que aconteça que você tenha completamente o efeito rebote de ficar super sobrecarregada, dizer sim para um monte de tarefas, começar um monte de coisa e não terminar nada e não conseguir priorizar e valorizar a única tarefa que você precisa fazer para entregar e realmente ter resultado. Eu vou te falar mais ou menos como é que eu tenho planejado a minha rotina com o meu ciclo menstrual para você entender que dá pra gente fazer tudo aquilo que é importante de ser feito, mas de uma forma cíclica, respeitando o nosso nível de energia, o nosso humor e como a gente vai estar em cada fase mesmo. Se você quiser copiar isso para você experimentar, fica à vontade. Se você sentir que não faz sentido porque as nossas rotinas de trabalho podem ser diferentes, tá tudo certo. Mas tenta acompanhar comigo aqui, só para você entender como é possível a gente viver de forma cíclica. Então, na minha fase menstrual, eu tô num momento mais de pausa, de reflexão. Então, é aquele momento que eu gosto de refletir e pensar, bom, o meu ciclo começou agora. Como eu quero planejar esse ciclo inteiro que eu vou viver? Ou seja, o meu ciclo tem uma duração de mais ou menos 30, 32 dias. Então, o que eu quero planejar para os próximos 32 dias que vão aparecer aí do meu ciclo menstrual? Como a gente começa o ciclo na nossa fase menstrual, então é natural aqui vir uma energia de organização, de planejamento. E como a gente também tá com uma energia mais baixa aqui, parece que as coisas meio que se casam, né? Porque daí eu paro, eu sento e eu começo a usar o meu raciocínio lógico, já que o meu corpo tá pedindo um recolhimento, então eu uso a minha energia mental para fazer um mapa mesmo, né? Para criar aquilo que eu quero, né? Um rascunho, um esboço de como eu quero viver os próximos dias do meu ciclo menstrual. Outras coisas que eu gosto de fazer aqui, por exemplo, é valorizar muito coisas de edição que eu tenho que fazer para editar vídeos ou podcasts ou editar aulas, porque é aquilo que eu falei, eu não tô com muita energia física e nem para socializar. Então eu gosto de pegar a minha energia mental dessa fase para ficar ali na minha caverninha, sabe? E fazer essas tarefas. Também gosto de tirar a fase menstrual para estudar, e daí serve para estudar qualquer coisa que você esteja fazendo, não tem, é para estudar matemática, é para estudar mais a parte das humanas, das exatas, não, é para estudar aquilo que faz sentido para você. Como eu tô tirando algumas certificações agora, então eu sento nessa fase para estudar e dar continuidade. Quando eu saio dessa fase, que eu vou entrar na pré-ovulação, é um momento onde a minha dança hormonal, ela tá colocando o estrogênio mais para cima, ou seja, a minha energia começa a subir aqui também. Então aqui eu gosto de tirar um tempo para gravar tudo aquilo
aquilo que eu preciso gravar. Então, de podcast, de YouTube, tudo que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer nessa fase. E eu já planejo aqui para deixar gravado tudo que eu vou precisar para o mês. Então, mais ou menos, aí eu tiro uns 7, 8 dias da minha agenda para pegar ali a minha fase pré-ovulatória e o iniciozinho também da minha fase ovulatória para fazer todo tipo de gravação que eu preciso. Os roteiros, né, os bullet points que eu separo para fazer essas gravações, eu faço em outra fase. Ou seja, quando eu chego aqui, já tá tudo desenhado para mim, é só mesmo sentar, me arrumar, ligar a câmera e falar o que eu preciso falar. Essa fase também é muito boa para a gente aprender coisas novas. A nossa memorização, foco e concentração tá muito boa aqui. Então eu continuo aquela parte de estudo que eu comecei lá na menstruação, também aqui na nossa pré-ovulação. Então é um momento que eu tiro para estudar, para gravar as coisas que eu preciso e para pesquisar os temas que eu quero para os próximos vídeos e podcasts que eu vou fazer. Então é só pesquisar tema. Eu não vou escrever nada, eu não vou colocar as minhas ideias ali, eu só vou pensar, nossa, tive uma conversa com alguém e esse tema apareceu, acho que daria um bom vídeo, ou alguma coisa que eu tô lendo em livros, pode ser livros de ficção, pode ser livros de estudo, mas sabe quando vem uma ideia? Então, aí eu só anoto ali o tema que eu acho que poderia ser desenvolvido. É só isso que eu faço. Quando entra na minha ovulação, o que faz sentido dentro do meu trabalho é poder dar aulas ao vivo. Então isso eu sempre deixo separado para ovulação. É claro que eu me adapto também aos convites que eu recebo, se é algum convite para fazer entrevista em podcast e tal, eu me adapto ali na agenda e ofereço as minhas melhores datas e torço ali para a pessoa poder ficar com as minhas melhores datas para fazer um bom podcast, né? Que é a minha fase ovulatória, que eu gosto muito de falar nessa fase. Eu me sinto com mais energia expansiva, o que é normal da fase também. Mas nada me impede de fazer um bom podcast na minha fase pré-menstrual, que é quando eu tô bem aprofundando as coisas também, e funciona muito bem. Mas aqui na fase ovulatória eu deixo mais separado para aulas ao vivo, os lives que eu tenho que fazer. Se eu tiver que gravar alguma coisa também, eu ainda tenho esse respiro da fase ovulatória para gravar. E eu aproveito também a energia alta aqui para poder editar tudo aquilo que eu gravei nos dias anteriores. Só para você ter uma ideia, geralmente quando eu separo coisas para gravar, dá um total de 16 coisas. Então eu deixo 8 vídeos de YouTube já prontos e 8 podcasts também prontos. Que é uma forma que eu consigo me organizar de deixar um por semana e já ter uma reserva criativa. Então, se por exemplo, se eu viajar, se eu for em algum evento, se acontecer alguma coisa, sei lá, quis sair, eu tive outras coisas mesmo para fazer aqui, marquei um dentista e tal, e não consegui gravar, eu posso ficar tranquila, porque eu tenho uma reserva criativa já guardada ali, já pré-agendada. Então eu nunca preciso gravar com aquela correria do tipo, meu Deus, eu tenho que fazer agora que amanhã não tem, e meu Deus, eu tenho que fazer agora que semana que vem não tem mais nada. Então eu sempre gosto de fazer o que eu preciso para aquele mês e mais para o mês seguinte. E isso é legal, até como uma forma de organização para você saber, porque daí sempre que eu faço 16 peças, né, para divulgar o trabalho, para falar sobre o ciclo menstrual e tudo mais, eu vou sempre fazendo um pouquinho a mais. Então eu estava conversando com meu marido que a gente vai fazer uma viagem e quando eu fizer as peças, né, as 16 peças no mês de setembro, eu já vou ter ali pré-agendado tudo até o final de janeiro. Então eu vou conseguir viajar com tranquilidade, voltar da viagem de boa, não precisar ficar correndo com nada, porque eu vou ter várias peças já pré-agendadas de acordo com as pesquisas que eu já tinha feito antes, previamente, sobre o ciclo, aquilo que eu quero falar sobre o ciclo relacionamento, ou ciclo produtividade, enfim. Mas sempre um conteúdo legal que eu já vou deixar pré-agendado aqui para você. E por fim, entrando na pré-menstruação, a forma como eu gosto de usar essa fase é de deixar todos os pensamentos e todas as minhas ideias tomarem realmente forma, e daí eu escrevo tudo. Lembra que eu falei que lá na pré-ovulação eu meio que escrevia os temas? Pois é aqui na pré-menstruação que eu pego todos esses temas e eu começo a desenvolver tudo. Então tem coisas que eu bato o olho no tema e eu coloco ali bullet points para eu saber o que eu quero falar, e daí é só olhar o bullet point e desenvolver com vocês aqui. Ou tem coisas que mexem tanto, que eu quero falar tanto, que às vezes eu escrevo assim, alguns parágrafos sobre, e daí como fui eu mesmo que eu escrevi, eu só bato o olho, vejo o que é, falar, legal, já sei o que é, e só meio que replico para vocês aqui, não igual, porque eu não consigo ler,
Mas, enfim, é a forma como eu consigo me organizar para fazer. Então tem a fase que eu só coloco os temas ali e tem a fase que eu vou pegar aquilo e desenvolver melhor para depois vir uma outra vez aqui e gravar tudo. Então percebe que cada semana do meu ciclo tem uma coisa diferente para fazer, que não fica naquela mesmice, naquela chatice e nem fica sobrecarregando as fases do meu ciclo, que eu uso exatamente cada fase para fazer algo que é importante para mim e sem deixar para lá, por exemplo, as minhas responsabilidades, os meus combinados, as coisas que eu já tenho pré-prontas e que funcionam para o meu trabalho. Talvez você trabalhe numa empresa que não dá para ser tão cíclica como eu falei para você aqui, mas a gente consegue sim, porque eu já fiz rotina de mulher cíclica para advogada, para arquiteta, para outras mulheres que trabalham em empresas e que trabalham em empresas que tem homens também, que tem que seguir lá todo uma rotina que já é mesmo empresarial. Eu já consegui fazer isso com elas. Então, assim, dá pra gente adaptar a nossa rotina também àquilo que a empresa tá pedindo. Lembra de uma coisa, ciclo não é pra gente engessar e não é pra criar um plano perfeito. É pra criar um plano que faça sentido pra você, dentro dos recursos, das ferramentas e do cenário que você tá inserida. Hoje eu te contei como funciona a minha rotina, mas imagina eu com filhos por aqui. Será que eu conseguiria seguir tão assim certinho? Talvez não, talvez os filhos me demandariam mais tempo e energia, então eu teria que adaptar de outra forma. Mas tá tudo bem, porque é a vida acontecendo, e que bom que a vida tá acontecendo, né? Então a minha sugestão para você aqui é desligar aí o botãozinho dessa crítica interna que fica falando: ai, mas isso não funciona para mim, isso não vai dar certo para mim, na minha empresa é diferente, comigo as coisas são diferentes. Para com isso, desliga o botãozinho dessa censora interior aí e começa a experimentar. Você não precisa fazer isso com a tua agenda inteira, pega uma fase ou outra do teu ciclo que você queira começar a experimentar, ou se você é como eu, que gosta de vamos mergulhar a cabeça e vamos com tudo, o que você pode fazer? Começa a fazer como eu te falei, junta tudo num lugar só, escreve toda a tua rotina num lugar só ali por bullet points para ficar mais fácil. E depois você vai vendo as prioridades, o que é mais importante para você colocar ali em prática. Lembra que você é dedicada, você é responsável, você sabe honrar com seus compromissos, só que agora você vai embrulhar esses compromissos de uma forma que respeite você por completo, por inteiro, e não só de uma forma meio fragmentada, sabe? Vai aos poucos, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta de como pode aprimorar isso, pode colocar aqui nos campos dos comentários, vai ser um prazer falar com você. Espero de verdade que esse vídeo tenha iluminado do lado daí, e daí a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e até mais!